E aí, pessoal, como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula. Hoje vai ser a aula 7 e nela, o que iremos fazer? Vamos criar um banco de dados chamado BlogDB. Vamos criar um contexto que é através dele que conseguiremos salvar as informações no banco de dados e salvar também as tabelas, a estrutura que a gente criar para esse banco de dados. Vamos também desenvolver uma classe chamada usuários e através do Entity Framework conseguiremos criar essa classe, né, dentro do nosso banco. Então vai ser uma tabela do nosso banco. Então criaremos apenas o banco de dados e para cada tabela criada, ela vai ser representada por uma classe aqui dentro do nosso código. Então vamos lá. Aqui vocês já estão vendo a minha tela, né? Ah, A conexão eu mostrei para vocês na aula passada, se eu não me engano. Então, aqui em cima do BD local, botão direito, New Query. E aqui eu vou criar um banco de dados. Então, Create Database, vou chamar de BlogDB. Aí aqui, do ladinho direito, na parte superior, a gente executa. Vai mostrar o resultado aqui para a gente. Ok, uma linha afetada. Se viermos aqui e der um refresh, tem o nosso BlogDB. Ok, e agora como que nos conectamos nele, né? Não quero salvar aquele SQL. Aqui no nosso código, a gente tem esse arquivo appsettings.json. É nele onde que colocaremos a string de conexão. Então, vou colocar aqui na parte de baixo, colocar uma vírgula aqui, colocar connection strings e a nossa string aqui pode dar qualquer nome para ela. Vou dar blogdb e o valor, eu vou pegar a string aqui que eu já deixei pronta. Como ela é grande, né, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Então, eu coloquei aqui. E aqui está se conectando no local DB, MS SQL local DB. Só que o banco de dados aqui é outro. Qual que é o nosso? Opa, o nosso é o BlogDB. Então, vamos lá, colocar aqui. E pessoal, tá meio estranho aqui. E agora sim. BlogDB igual aqui o que criamos, BlogDB. Vamos salvar. Então, essa é a primeira parte depois de criarmos o nosso banco de dados, né? Criamos aqui a string de conexão. Então, vamos fechar isso. Aqui no nosso startup, iremos configurar, né? Iremos apontar lá para o nosso banco de dados. Então, vou pegar aqui, que eu também já deixei pronta essa parte do código, para mostrar para vocês. Utilizando o SQL Service, então aqui dentro do Configure Services, vamos colar aqui. Aqui vai ser o nosso contexto, que a gente ainda não tem. Então, vou dar um nome aqui para ele já, blog dbcontext, que queremos criar. Aqui, use SQL Server, temos que importar, que é utilizando o Entity Framework Core. E aqui dentro é a nossa string que criamos aqui, no App Settings, ó, blogdb, é o que colocaremos lá. Então, aqui, blogdb. Então, esse é o primeiro passo. Criamos o banco, adicionamos a string de conexão no arquivo JSON, né? AppSettings aqui JSON, e depois aqui dentro da startup inserimos essa linha aqui que irá apontar para o nosso banco de dados. Agora teremos que criar esse contexto, que é uma classe que iremos utilizar. Então aqui na raiz do projeto, né, eu vou criar uma pasta chamada context. Dentro dela um arquivo chamado blogdbcontext.cs, que é igual esse cara aqui.
Vamos dar um Enter. Ok, vamos criar como uma classe já, né, pessoal? Que aqui, já tem. Vamos colocar aqui classe, mas ele criou sem o namespace pra gente. Então vamos lá. Vamos deletar esse daqui. Ok. Aqui no contexto, botão direito, classe. Vamos dar aquele nome de novo, .cs, e aí sim. Já vem tudo aqui, o namespace preenchido, tudo certinho, né? O que queremos fazer aqui? O primeiro é herdar do dbContext, que é do Entity Framework. Aqui, ó, Entity Framework Core. Herdamos dele. Esse é o primeiro ponto. Até aqui tudo bem. Então, temos que aqui também adicionar né, algumas funcionalidades aqui. Então, temos que dar aqui um override do onModelCreate. onModelCreate. Por que que a gente está utilizando esse daqui? Que aqui dentro iremos colocar as configurações das nossas tabelas. Se a gente quiser mudar o nome, o tipo da coluna também iremos colocar aqui embaixo. A quantidade de caracteres que terá nossas colunas também. Então, iremos colocar tudo aqui embaixo. Então, também precisamos criar aqui um construtor, setor public, ok. E aqui dentro iremos chamar o dbContext options, que também é aqui do Entity Framework Core. Aqui dentro temos que passar qual que é o tipo, né? Esse dbContext options ele é do tipo genérico, então a gente tem que definir o tipo aqui dentro. Aqui eu vou colocar options. E temos que passar isso para frente com o base. E aqui é apenas isso. Então, esse daqui é o nosso contexto. Isso aqui, se a gente der Ctrl ponto, a gente consegue remover as que não estamos utilizando. Então, criamos o contexto, herdamos do dbContext, criamos esse construtor aqui passando as opções, né, um dbContext option e repassando isso para o próximo, utilizando esse base. E também sobrescrevemos aqui o onModelCreating, que é onde colocaremos as nossas configurações das nossas tabelas. Então, vamos voltar aqui para o Startup, importar esse cara aqui. Então, é isso. Essas são as configurações. Agora, aqui no Models, criaremos uma classe chamada user.cs, né? Isso. Também criaremos uma outra chamada Entity, que vai ser uma classe genérica. Poderíamos dar um outro nome aqui, mas eu já estou acostumado a utilizar essa daqui. Vai ser uma classe base e nela vai ter uma propriedade e um construtor. Então a propriedade dela vai ser do tipo, vamos colocar prop, né? Vai ser aqui pública, ok? Vai ser do tipo guide e vai se chamar id. E aqui embaixo vai ter um construtor que vai receber um guide id e aqui o nosso id vai receber o id. Isso. Então aqui tudo bem. E o nosso set aqui privado, porque daí somente o construtor poderá inserir o nosso ID, né? Então também aqui um Ctrl ponto para remover as importações desnecessárias aqui em cima. E aqui no usuários, vamos colocar o que a gente quer, quais as propriedades que a gente quer que a nossa classe aqui usuários tenha. Então ele já vai ter um ID por padrão, porque iremos herdar do entity, que é essa classe que criamos. E aqui ele está dando erro. Vamos ver o porquê. Temos que importar alguma coisa. Gerar um construtor.
É assim, pessoal, que aqui a gente tem que passar um construtor chamado user, repassando lá para a gente o ID para a classe entity. Então, até aqui tudo bem. Já tem um ID o nosso usuário, então ele vai ter um name. Opa, já preencheu para a gente. Vai ter password. Então, vai ter um ID, nome, password e um e-mail. E-mail, ok. Vamos tirar esses espaços daqui. Ok, e aqui dentro iremos inicializar nosso name, password aqui e e-mail. Então aqui no nosso construtor a gente vai receber um GUID, né? Um ID, vai receber uma string name, string password e string e-mail. E aqui dentro o nosso name recebe name. Opa, aqui é o name maiúsculo. O nosso password vai receber o password minúsculo e o nosso e-mail vai receber o e-mail minúsculo, que está vindo aqui do argumento. Até aqui, tudo bem. Então, vamos lá para a próxima etapa. A primeira foi, recapitulando, criar o banco de dados. No App Settings, colocamos a string de conexão. Fomos aqui no Startup e adicionamos aquela linha para ele enxergar o nosso banco de dados. Em seguida, criamos o nosso contexto. Depois, o nosso entity aqui, que é o padrão, vai ser a nossa base, né? E depois a classe usuários. Aí voltamos agora aqui no nosso contexto e criaremos uma propriedade aqui do tipo dbset, que vai receber o quê? O nosso user. E vai se chamar... normalmente colocamos no plural, tá, pessoal, aqui. Então, vamos aqui. Ok. Salvando. Então, colocamos aqui a nossa propriedade dentro do contexto, para que o Entity Framework enxergue essa classe aqui como uma tabela. Ok, fizemos isso. Já configuramos aqui, tudo certinho. Deixa eu ver se eu não estou deixando escapar nada aqui para vocês. E não, ok. Então, agora vamos aqui no terminal. Vamos aqui, né, ó, no cmder, vou limpar. E vamos criar, né, persistir essa nossa classe usuários para dentro do nosso banco de dados. Então, ela virará uma tabela. E como faremos isso? Então, vai ser .NET EF, database, migrations, migration, deixa eu ver, e aqui o nome da migration, é add migration, se eu não me engano. Create, colocar em inglês, table, user. Deixa eu ver se eu não errei o comando. Está inicializando. Ele vai gerar uma migração para a gente. Então vai ser alguns arquivos e ele não achou o add. Não achou o add, tá? Vamos lá ver então. O que a gente errou? Será que é só migration? Opa, deixa eu voltar aqui. Migration, create table, user. Deixa eu ver se está ok. Ele não encontrou. Também não. Vamos aqui então no help. EF, colocar migration, tracinho, dois tracinhos, help. Nunca lembro de cabeça
Isso aqui é migrations. Ô, pessoal, devia ter deixado pronto aqui já, né? É isso mesmo, é migrations. E depois o add. Então, migrations, add. Aí vamos lá fazendo ao vivo, né? Qual que era o comentário? Create table user. Vamos lá se agora vai. Tá buildando, buildou, ele vai. Ok, então ele criou a migração para a gente. Então aqui dentro, ele gerou aqui, ó, fechar o terminal, essa pastinha migrations e 3 arquivos. Então esse daqui que tem a versão do nosso banco de dados, tem o nome da tabela e tem os campos aqui, ó, o ID, e-mail. Como não definimos qual que será o tipo do e-mail, ele coloca o tipo máximo aqui, a quantidade máxima, tanto no e-mail, no name e no password. Então ele já definiu que esse daqui é uma chave primária e o nome da tabela. E agora voltando lá, podemos persistir isso e salvar no banco de dados, que é .NET EF Database Update. Com isso daqui, ele vai salvar o que a gente acabou de fazer aqui dentro do banco de dados. Então, voltando, tem aqui o nosso banco. Vamos dar um refresh nele. E aqui em tabelas, temos aqui a nossa tabela. Então, com o nome, password e e-mail, que é o que colocamos lá nas propriedades. Então, dessa forma aqui, a gente não precisa dar nenhum comando para poder criar a tabela no banco de dados, né? A gente utiliza o Entity Framework para fazer isso para a gente. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a aula 7 e até a próxima.